Professor Vinícius Cantarelli, com sua vasta experiência aí, a gente já falou, inclusive a gente já gravou um podcast falando sobre as últimas de saúde intestinal, muito bom episódio, o pessoal sempre nos fala desse episódio. Professor, se a gente tivesse que começar a falar assim, a relação sistema imune e intestino, tem como a gente explicar ou dar alguns pontos de como como se educa o sistema imune através da saúde intestinal? E também eu sei que vocês, o laboratório de vocês, trabalham com a questão de diferenças entre os sexos, né? Se tu pudesse nos falar um pouco sobre o sistema imune através do intestino e a diferença entre os sexos. Legal, Jamil. Bem, é um tema, é bom a gente pontuar isso, né? Nós estamos tratando de um tema muito complexo, né? A biologia disso é muito complexa. A biologia por si só já é complexa, né? Mas esse especificamente, quando a gente trabalha a fisiologia do trato digestório, a gente envolve microbiologia, imunologia, né? Toda a funcionalidade da mucosa intestinal, isso não é simples. Então, assim, nós temos uma linha de pesquisa com colegas, parceiros, que nos dão suporte em diferentes áreas, né? Porque é muito difícil você ter um cara que entende muito de microbiologia, muito de imunologia, muito de função de barreira intestinal e associar isso tudo e pensar em aplicação prática ainda, que é o mais complicado, né? Assim, é o desafiador. Porque a ciência, ela tenta trazer à tona aquilo que realmente é demandado, mas depois a aplicação disso tem um outro caminho a seguir. Bem, nesse tema específico, que você nos trouxe, né, de sistema imune e microbiologia, como educar o sistema imune, bem, a gente conhece estratégias para modular o sistema imune, né? Então, existe elas via direta ou indireta. A primeira coisa, assim, a gente vai pensar no sistema imune da espécie suína, a primeira coisa, assim, que todo mundo já sabe, mas é bom lembrar, é o colostro. Né? Eu lembro até esses dias que eu fui perguntar numa palestra, e aí depois nos bastidores o professor Guedes falou assim, Vini, só faltou o colostro. Falei, poxa, o mais importante, né? Então, falei, dessa vez eu não vou errar. Então, é o colostro. Não adianta nada a gente falar de uma série de coisas aqui se nós não temos, tá, um bom manejo de colostro, bem vigiado, bem manejado. Tá certo? Por quê? Porque é o começo de tudo. As imunoglobulinas estão ali, é o start. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a colonização. É um tema que a gente tem que evoluir muito ainda, tá? Porque ela não está sendo bem manejada no dia a dia de granja. E a ciência já está nos trazendo muita informação quanto a isso. Óbvio, complexo, sem muita relação, tá? Não quer dizer que eu vou dar um probiótico X no primeiro, segundo, terceiro dia de idade, que ele vai se estabelecer ao final, tá? Isso é complexo, mas é o segundo ponto. E aí o terceiro são as diferentes estratégias, direto ou indiretamente. Eu poderia colocar dois pontos macros aqui, a nutrição, a dieta, via dieta, e manejo. Então vamos começar pela dieta, tá? Eu tenho moduladores do sistema imune que atuam diretamente na mucosa intestinal, tá certo? Já conhecidos, que por sua vez podem sim modular. E aí o modular, de certa forma, é uma ativação, tá? Mas é uma ativação estratégica, quando você precisa, tá certo? Existe muita discussão ainda em cima disso, né? Mas realmente é um modulador ou um ativador? E ela tem que ser estratégica, porque realmente eu não vou trabalhar um beta-glucano ou uma nanoligosacarídeo all the time, o tempo todo. Que talvez isso não seja tão bom, né? Eu vou ativar o sistema imune quando não precisa. Mas na nossa experiência, não só do ponto de vista produtivo, mas até mesmo como adjuvante de vacina, é uma ótima estratégia. Agora, eu posso modular ele indiretamente com probióticos, por exemplo. Mas, Vinícius, probiótico não pode ser direto também? Pode ser direto. Né? Ele tem a relação dos diferentes micro-organismos com o hospedeiro direto na mucosa intestinal, mas também por metabólitos, né? Seja eles metabólitos de atuação direta no hospedeiro ou modulando uma microbiota que conversa melhor com o hospedeiro, né? Que esse é um ponto muito importante, que a gente tem que saber dividir muito bem essa microbiota, né? As patogênicas, né, as simbióticas ou probióticas, né, ou benéficas, e as comensais, que estão em grande parte. Elas se conversando e a comensal tendo uma boa relação, tanto com a benéfica, tanto com a patogênica, essa comensal conversa melhor com o hospedeiro. Tá? Então, ela talvez não tenha assim, ação tão direta com o sistema imune do hospedeiro.
tá? Mas ela garante uma boa comunicação entre a microbiota intestinal e o hospedeiro. Bem, e aí, o outro ponto, né, que eu falei de manejo, porque não adianta nada nós levarmos para um sistema de produção estratégias de modulação do sistema imune, para educar o sistema imune, se eu não estou cuidando do manejo desses animais. Por exemplo, provocando disfunção. Vamos falar o contrário, né? Eu não garantindo um bom manejo para os animais e deixando eles suscetíveis a um tipo de estresse agudo ou crônico que irão levar a um dano, tá? Ou prejudicando a funcionalidade de barreira intestinal. Porque aí eu estou tentando educar meu sistema imune, levando metabólitos, estratégias, enfim, o que for, para um bom sistema imune, para ele responder bem quando necessário, eu estou permitindo que os animais tenham estresse, e aí ocorre disfunção de barreira intestinal. Então, as estratégias têm que ser bem feitas, mas tem que pensar do outro lado também. Porque aí você investe um dinheiro e que, na verdade, ele não passa a ser investimento, ele passa a ser gasto quando você não cuida, tá, da fisiologia do animal para ele perceber aquilo que você está trabalhando estrategicamente. Tá claro essa primeira parte? A outra é com relação ao que você comentou de dimorfismo, né, Jamil, das categorias sexuais, é isso, né? Esse é um tema que ainda precisamos de evoluir muito, porque até então, na suinocultura, quando a gente trata de macho e fêmea, né, a gente vai pensar em características diferentes, nós tínhamos elas bem clássicas ali na fase reprodutiva, obviamente, né, e a fase aí de crescimento e principalmente terminação. Que a gente tinha, né, os machos consomem mais, por isso tem maior espessura de toucinho, composição de carcaça diferente. E cada vez mais nós estamos percebendo, tá, que há muito mais do que isso. Tá? A arquitetura da mucosa intestinal é diferente, tá certo? Existe sim importância da endocrinologia do indivíduo já nas fases iniciais. Mas o que nos chama mais atenção, né, além dessa questão de diferença de peso ao nascimento, consumo de colosso, é a colonização. Como os micro-organismos, como as bactérias, diferentes bactérias ou micro-organismos gerais, elas evoluem de forma diferente em macho e fêmea. E agora o ponto mais importante é que o que a gente percebe na fêmea é que realmente ela é mais reativa. Ela é mais reativa. Como reativa? Ela tem maior disfunção de barreira intestinal, a gente percebe nas fêmeas mais diarreia, só que elas morrem menos, né? Então, o que parece, tá? E a gente tem que entender muito mais os mecanismos envolvidos nisso, a gente tem começando a fazer alguns estudos nesse sentido, tá? É que pela reatividade dela, parece que ela é mais resiliente, tá? Então, assim, você vai encontrar maior disfunção de barreira intestinal em fêmeas. Você vai encontrar, de modo geral, tá, fêmeas com maior quantidade, com maior concentração, maior índice de diarreia frente a um desafio. No entanto, elas reagem melhor. Tá certo? Então, isso é um ponto muito importante. Claro que o sistema imune nessa história é demandado, né? Então, é fato. Mas essa resiliência maior é que garante uma fêmea viver mais do que um macho. Tá? Isso tudo está conectado com o sistema imune. E aí, por fim, né, comentário final nesse sentido é que a gente quer trabalhar para trazer, entre outras coisas, subsídios para aplicação prática de dietas macho-fêmea, não só pensando em exigências nutricionais, não só pensando em consumo de ração diferente, em composição de carcaça, mas nutrição estratégica para a garantia de saúde intestinal e sistêmica para machos e fêmeas. Talvez seja um subsídio maior ainda para a gente começar a fazer esse movimento na prática.